Bom, senhoras e senhores, informamos que estamos retornando à nossa breve pausa no nosso coffee break e daremos agora continuidade à nossa programação com a apresentação do próximo tema. Agora é o momento do nosso convidado, o Dr. Charlton Cavalcante, médico, neurologista e pediatra, e a senhora Letícia Marvin Hofstadter. Falei correto, Letícia? Tá bom, obrigado. Psicóloga e mestre em avaliação psicológica, para que possa nos apresentar com a sua apresentação sobre o tema Intervenções e Importância Terapêutica do TEA. Por gentileza, a palavra é do senhor e da senhora. Antes do Dr. Charlton fazer uso da palavra, gostaria de agradecê-lo, tá, por poder estar na data de hoje com a gente. Sabemos o quão complexa é a sua agenda, doutor, e ficamos muito gratos e honrados com a sua presença. Então, a equipe, a CESA Capoal, agradece imensamente a presença do Dr. Charlton na noite de hoje para nos apresentar por mais um tema. Doutor, muito obrigado. Bom dia a todos. Estou muito grato de poder estar aqui hoje falando do tema que eu tenho estudado nos últimos anos e sempre me sinto muito à vontade de conversar. Eu quero que passar hoje bastante informação, mas fique à vontade para fazer perguntas depois. Será um prazer conversar um pouco sobre isso. Então, me foi dada a missão de falar um pouco sobre tratamento, né, intervenções, mas a doutora Letícia vai falar isso com mais propriedade porque ela trabalha no dia a dia com isso. Então, eu vou falar um pouco de como a neurociência entende como as intervenções atuam no cérebro e a gente consegue algum resultado. Mas não seria como a gente falar, currículo não vou ficar falando, porque é uma entrevista de emprego, né? Não precisa. E disclaimers são, às vezes eu dou aula para algumas empresas, então a gente costuma falar isso no começo das apresentações, mas que nada tem a ver com a apresentação de hoje. Então, antes de falar um pouco sobre intervenções, falou-se muito sobre diagnóstico precoce e foi até perguntado se existe alguma métrica de entender por que a intervenção precoce é realmente vantajoso. E sim, a resposta que a doutora Carla já respondeu é que é mesmo vantajoso. A gente vai entender um pouquinho do porquê que é tão vantajoso. Mas antes disso, falar de que o autismo não é algo novo, né? Desde 1799 já se usavam, já se descreviam crianças que se isolavam. E depois foi entendido que o autismo era, na verdade, uma possível manifestação de uma esquizofrenia infantil. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que está no acervo da Universidade de Colômbia, se não me engano. Se você colocar a esquizofrenia infantil no YouTube, vai aparecer esse vídeo. Eu quero que vocês me digam se essa criança hoje em dia receberia um diagnóstico de esquizofrenia ou se ela receberia um outro diagnóstico. Ela tem estereotipias, ela até tenta algum contato, mas a gente vê que é uma criança bastante comprometida. Como já foi comentado pelo Dr. Yuri aqui, essa presença muito grande de estereotipias desde o começo está relacionada a um prognóstico um pouco mais reservado. Então, muito provavelmente, essa menina receberia um diagnóstico de TEA. O Leo Kahn, em 1943, é um austríaco que descreveu um grupo de crianças com um comprometimento intelectual e que se isolavam, tinham comportamentos estereotipados, uma inflexibilidade comportamental. E, ao mesmo tempo, o Asperger estava descrevendo um grupo de crianças que eram muito parecidas, mas que tinham inteligência normal, que depois recebeu o nome de síndrome de Asperger. Então, vocês veem que saiu de uma esquizofrenia infantil, passou por uma condição em que a criança se isolava, mas que tinha um comprometimento intelectual, o outro grupo estava sendo descrito com inteligência normal, e aí começou-se a entender que, na verdade, isso parecia ser um grau de acometimento muito variável, né? Em 78, foi com base nos checklists de diagnóstico de transtorno do espectro autista, surgiram os critérios do Manual da Academia Americana de Psiquiatria, que foi o DSM-3. E depois foram revisados, em 84, foi o DSM-3 revisado. Mas foi a Lorna Wing que começou o estudo moderno do autismo. Na época que ela estava estudando, o Volkmann começou a refinar um pouco esses critérios diagnósticos, e aí surgiu o DSM-4. Não fui eu. Mas o James Coburn, que foi um orientando da Lorna Wing, é que realmente começou a cunhar o termo do espectro do autismo, né? Começou a nos mostrar graficamente o que é o espectro do autismo. Aqui é um gráfico que ele elaborou, em que avalia coeficiente de inteligência ou retardo mental, né, como era descrito anteriormente. Hoje em dia a gente usa transtorno do desenvolvimento intelectual, deficiência intelectual um pouco antes a gente dava também, mas o fato é que aqui está o coeficiente de inteligência e aqui estão os comportamentos, que podem ser muito atípicos, são aqueles comportamentos bem autísticos,
ou típico, que é, entre aspas, o normal. Ele colocou que o autismo poderia envolver uma parcela com coeficiente de inteligência normal, uma parcela com coeficiente de inteligência abaixo, alguns com comportamentos bem atípicos e alguns com comportamentos não tão atípicos. Então, isso tudo é autismo. Do ladinho tinha um transtorno pervasivo do desenvolvimento, depois a gente chamou de transtorno global do desenvolvimento sem outras especificações. E olha aqui a síndrome de Asperger. Os comportamentos não eram totalmente normais, mas também não eram comportamentos muito alterados. Todos eles tinham inteligência normal. Então ele tentou colocar aqui para a gente entender como que estavam esses diagnósticos. E com esse conceito, os critérios dos manuais de diagnósticos foram se englobando, de modo que o DSM-3 revisado englobava todos aqueles que recebiam diagnóstico pelo 3 e mais alguns. E o 4, todos aqueles anteriores e mais os da síndrome de Asperger. E até que o 5 engloba tudo isso, inclusive outros transtornos que antes eram considerados separadamente. Então, por isso que a gente interpreta que tudo isso faz parte do espectro do autismo. Então, a partir desses dois gráficos, a gente entende que quando a gente fala do transtorno do espectro autismo, na verdade não é um espectro só, mas existe um espectro de acometimento nas habilidades intelectuais, um espectro de acometimento nas habilidades de linguagem, um espectro de acometimento nas habilidades de comportamento, além dos sintomas comórbidos e comorbidades. Então, para a gente falar de intervenção, a gente tem que entender como que isso atua no neurodesenvolvimento. E aí, assim, aí sim que é a minha praia, né? Como neuropediatra, eu sou suspeita a falar, mas para mim essa daqui é a célula mais bonita do corpo. Quem quiser duvidar aqui lute, mas para mim o neurônio é a célula mais bonita. Então a gente tem um corpo do neurônio, o axônio e os dendritos. São tipo esses cabelinhos. E basicamente a gente vai formando um emaranhado de modo que os cabelinhos de um chegam bem pertinho dos cabelinhos de outro e eles se comunicam através da liberação dessas substâncias que são os neurotransmissores. Quanto mais neurotransmissores são jogados nessa fenda sináptica, sinapse é a junção, né? Nessa fenda de junção, a gente vai tendo essas conexões nervosas. E aí isso vai formando um grande emaranhado, que lembra um pouco as vias, as rodovias, né? De modo que áreas distantes do cérebro conseguem se comunicam através dessas, entre aspas, rodovias. E aí, se você tem duas cidades muito grandes, elas têm uma via de acesso maior entre elas, mas virtualmente você pode chegar a qualquer cidade, mesmo que você tenha que passar por alguma no meio do caminho. Quanto mais forte essa conexão, mais síncronas estão essas áreas. E a gente entende que, além de haverem áreas do cérebro que são o início de uma função cerebral, né, o início de uma habilidade cerebral, a coisa começa naquela área, não é só uma área responsável por uma função. A gente já entende o conceito de redes neurais, ou seja, diversas áreas diferentes, que estão intercomunicadas, quando elas se ligam juntas, quando elas se ativam numa mesma frequência, de forma síncrona, a gente executa uma função. Então, esses são os caminhos de dentro do cérebro, pela substância branca, que são exames de tractografia, isso já está super bem definido, tá? Isso aqui não é imagem de IA, não. E, a partir de um ponto do cérebro, a gente pode ir para diversos outros, e a partir de cada um deles para diversos outros, e assim a gente forma muitos caminhos. E isso, só com computação avançada, é que a gente tem começado a entender como que essas redes neurais funcionam. Essas são as redes neurais que a gente já compreende, como elas se conectam, e a partir delas foram extraídos pelo menos 6 possíveis transtornos do desenvolvimento. Então, o neurodesenvolvimento é uma sequência de habilidades que a gente vai adquirindo, o nosso cérebro vai adquirindo ao longo dos primeiros anos de vida. Basicamente, a gente sai disso para isso. As coisas vão ficando mais complexas e a gente vai conseguindo executar funções de forma melhor. Hoje a gente entende pelo menos 6 transtornos do desenvolvimento, mas isso não vai parar por aí. A gente entende o transtorno do espectro autista, o transtorno do desenvolvimento intelectual, déficit de atenção e hiperatividade, transtorno do desenvolvimento da comunicação e da linguagem, do desenvolvimento motor e da aprendizagem. Mas tem alguns que ainda vão entrar nessa lista. Não sei se tem algum terapeuta ocupacional aqui, mas tem um que os terapeutas ocupacionais estão quase conseguindo descrever como um transtorno, que é o transtorno do processamento sensorial. Por enquanto a gente entende como uma disfunção do processamento sensorial, não é um transtorno em si, mas é possível que ele se torne à frente de um transtorno. Outro é um possível distúrbio do processamento
auditivo central, quem sabe um dia isso ganha aí alcunha de um transtorno do desenvolvimento. Mas esses são os 6. A gente costuma entender que um transtorno do desenvolvimento nunca está isolado, sempre eles se misturam um pouquinho. Eu não gosto muito dessa imagem, eu acho que na realidade se parece mais com essa daqui, ó. Quando a gente pinga em um ponto qualquer, ela tem uma mistura de um pouco de todos eles. Então, o que eu quero extrair daqui? Quando a gente tem o diagnóstico de um transtorno do desenvolvimento, a chance da gente encontrar um outro transtorno do desenvolvimento é muito grande. Porque a gente depende do funcionamento adequado numa área de desenvolvimento para que as outras evoluam de forma conforme o esperado. Então, sempre que a gente tem um transtorno do espectro autista, como o próprio Dr. Yuri falou na apresentação dele, a chance de ter outras condições psiquiátricas ou outros transtornos de desenvolvimento é muito alta, chega a 70%. E se a gente faz o diagnóstico no regresso, se a gente pega uma pessoa que teve um distúrbio psiquiátrico e começa a entender se ela tinha comportamentos autísticos, a gente vai achar um bocado. Então, a partir da identificação de um atraso do desenvolvimento, que a gente vai pensar se tem um transtorno ou não. Dependendo da época da vida da criança, diferentes áreas do desenvolvimento estão sendo aprimoradas em mais intensidade. Então, no começo, por exemplo, o nosso cérebro, nos primeiros anos de vida e até antes do nascimento, dos primeiros meses, a gente está desenvolvendo muito bem as redes neurais relacionadas à visão, à audição. Depois a gente começa a desenvolver a área da linguagem e, por último, as áreas da inteligência e cognição. Para tentar identificar se existe atraso do desenvolvimento, a gente usa diferentes escalas ou formas de tentar entender se a criança está pelo menos dentro de seguindo mais ou menos um determinado padrão. Essa é a escala de Denver, que divide pelo menos 4 áreas de desenvolvimento, e a gente vai identificando, já faz, não faz, faz parcialmente, e coloca isso de acordo com a data, com a idade. Se a gente vê que tem atraso, aí a gente começa a intervenção. Eu nem estou falando de diagnóstico. Isso aqui serve para a gente identificar se há ou não necessidade de intervenção. Isso é o que eu quero que fique na cabeça. O diagnóstico, na verdade, ele é algo extremamente subjetivo. A gente precisa de um diagnóstico para acessar tratamento? Esse é o raciocínio que eu quero construir hoje. Será que mesmo que a gente precisa de um diagnóstico para começar tratamento? Se a gente sabe que o cérebro é um órgão plástico e que os primeiros anos de vida são fundamentais e a gente tem um impacto muito maior, o diagnóstico, na verdade, é apenas uma ponte entre uma pessoa e um tratamento que a gente já sabe que existe. Então, a gente faz isso de acordo com a idade corrigida, né? Aqui no primeiro ano de vida, a gente tem o sistema motor e o sistema sensório ocupando boa parte do desenvolvimento. Mas depois aqui dos 9 a 10 meses de vida, veja que a parte social e cognitiva começa a ocupar um espaço muito maior. A gente precisa dessas informações sensoriais e um planejamento motor para ter daí um desenvolvimento social adequado. Então, se o nosso problema está aqui, muito provavelmente ele teve um impacto disso que veio antes. É muito comum me perguntarem, tá, mas como é que você sabe se uma criança de 10 meses, de 1 ano, tem um desenvolvimento social adequado? O que é que um menino de 10 meses faz para você dizer se ele socializa bem ou não? Eu costumo mostrar esses 2 marcos do desenvolvimento. Aos 10 meses, a criança ela já explorou tudo que tinha ao redor dela. Então ela começa a dedicar a curiosidade dela para tentar entender como o mundo funciona, como as pessoas funcionam, o que é que elas fazem. Então toda criança de 10 meses ela é muito curiosa para saber o que as pessoas fazem. Isso a gente chama de atenção compartilhada. Ela dedica a sua atenção naquilo que o outro está fazendo, naquilo que o outro está atento. E aos 18 meses, 1 ano e meio, a criança já entende o que as pessoas fazem, como elas fazem, e ela quer entender o que as pessoas pensam. Então, um pouco mais elaborado, né? Um raciocínio que vai um pouco mais profundo. O que é que a gente faz quando a gente quer saber o que o outro está pensando? A gente olha nos olhos, né? Então, uma criança que aos 10 meses está mais atenta nos objetos do que nas ações, é um alerta. Ou a criança que com 1 ano e meio é mais atenta no buraco da tomada do que nos olhos de alguém que conversa com a mãe dela, é problema. Então eu trouxe aqui alguns vídeos só para exemplificar como que a gente consegue ver isso no consultório. Uma criança de 3 anos e 1 mês, ela está aqui brincando de pocket e usa exatamente esse mesmo laser aqui, ó. Veja como ela ignora e ela não está preocupada em saber de onde que veio aquele laser, quem que colocou aquele laser em mim. Se você colocar isso aqui para um gato, o gato fica louco. Essa outra criança aqui de 2 anos e 1 mês, eu vou mostrar um quebra-cabeça para ela, um quebra-cabeça simples, lógico que eu não quero que ela monte o quebra-cabeça, mas se ela deve reconhecer que isso são figuras do cotidiano dela, ela deve tentar entender quais são, o que tem nas figuras, né? Criança com 2 anos, ela já entrega e já recebe as coisas na mão.
ela não é obrigada a tentar montar, mas geralmente a criança às vezes ela começa a ter um pouco de curiosidade para saber o que tem nessas fotos. Cenas como essa, em que a criança explora pouco a brincadeira, ela não entende que a pessoa que criou aquilo, na verdade, pensou de alguém sentar naquilo. Né? Para você entender como aquilo funciona, você tem que imaginar o que a pessoa que fez tinha na cabeça quando criou. Ou essa, uma criança até maior, já de quase 4 anos, em vez de tentar montar o quebra-cabeça, ou pelo menos ver a fotografia dessas peças, está brincando de forma estereotipada, né? Só empilhando. E se eu derrubar, ela empilha de novo. Um outro vídeo de uma criança maior, com inteligência normal, com fala normal, mas veja como ela está mais interessada em talvez... Que brinquedo é esse, Fernando? E só depois que eu instigo e pergunto o que é aquele brinquedo, como que brinca, é que ele começa a talvez pensar de como ele poderia usar aquilo de forma melhor. Cenas como essa que são muito comuns no consultório, né? A gente deixa as crianças brincando quando vê tem uma gaveta toda organizada ou as letrinhas estão enfileiradas. Não que a pessoa não possa gostar de organizar e enfileirar, mas se são brinquedos de uma criança, a gente espera que ela brinque com os brinquedos. Então, onde que a gente está hoje em dia? Todo mundo já viu esses gráficos que assustam muito, quando a gente vê um aumento de 417% ao longo dos últimos 10 anos. Realmente isso assusta, mas a gente tem que entender de onde que vem esses dados. Tudo surge, existem várias hipóteses, a gente também entende que pode estar havendo um aumento realmente no número de autismo não sindrômico, ou seja, aquele que não é de uma causa genética, de uma bagagem genética importante, mas sim um pool genético, uma miscigenação genética de vários genes de baixo impacto. A gente acha que isso está assim aumentando, mas o fato é que houve uma mudança nos critérios diagnósticos. Uma não, algumas, né, como a gente falou. A gente saiu de um diagnóstico lá atrás, feito por aquele checklist, que avaliava 77 itens, em que o checklist do Volkmann era aplicado de 5 a 12 anos de idade. Quanto maior a pontuação, maior risco para ter. Mas onde está o defeito aqui desse critério? Como que a gente vai dar um diagnóstico se a criança já está com 5 anos de idade e a gente quer intervir antes dos 3? Então isso aqui não prestava para nada. E foi é por isso que esses critérios vão mudando. A gente vai, de certa forma, afrouxando os critérios, até chegar nos critérios que foram falados hoje. Critério A, critério B, critério C. E de modo que, resumindo, a gente tem um problema, uma tríade, que é a tríade do social, da comunicação e do comportamento. Se a gente tem problema nessas 3 áreas ao mesmo tempo, daqui dentro a gente tem vários transtornos do espectro do autismo. Então o autismo deixou de ser esquizofrenia infantil, deixou de ser só a criança que isola com retardo ou sem retardo. Hoje em dia a gente entende como uma condição. Quando eu falo que o autismo é uma condição e não uma doença, isso buga às vezes na cabeça de quem é leigo, né? Eu vou dar um outro exemplo que vai ficar mais fácil. Deficiência intelectual, CID F70 ponto alguma coisa. A pessoa tem o mesmo CID, independente se ela tem uma síndrome de Down e tem uma deficiência intelectual, ou ela poderia ser brilhante e depois de um acidente de carro bateu a cabeça, ficou 3 meses em coma e evoluiu com deficiência intelectual também. Elas vão ter o mesmo CID, ou seja, elas têm a mesma condição, mas concorda que são etiologias, são causas totalmente diferentes? Então o autismo é uma condição. Aqui dentro tem várias causas diferentes. Então houve uma mudança de como a gente interpreta o autismo. Deixou de ser uma doença e agora é uma condição. Só com esse raciocínio a gente já entende um pouco por que os números estão aumentando. Outra coisa é que houve transformação de diagnóstico. Pessoas que antes receberiam o diagnóstico apenas de deficiência intelectual, com o passar dos anos passaram a receber diagnóstico de autismo. Ora também, ora apenas. Ou seja, algumas pessoas que antes receberam o diagnóstico de deficiência intelectual agora só têm diagnóstico de autismo e outras passam a ter os dois. Então a gente está vendo cair o número de diagnósticos, de novos diagnósticos de deficiência intelectual e aumentar os novos diagnósticos de autismo. Diante de uma suspeita de autismo, a gente deve tentar, portanto, um diagnóstico precoce para iniciar as intervenções e somente paralelo a isso é que a gente vai tentar fazer a identificação de comorbidades e pode ou não haver medicamento. Então, quando a gente fala de tratamento de autismo, a gente fala do tratamento não medicamentoso, que vai ser melhor descrito mais à frente, mas a gente já sabe como tratar o autismo, a gente já sabe quais são as boas intervenções. O número de publicações quadruplicou nos últimos 10 anos, então a gente já tem muita evidência científica de que terapia ocupacional tem atuação, fono, psicologia comportamental, mas não apenas.
musicoterapia, educação física, psicomotricidade, psicopedagogo, fisioterapia, todo mundo aqui vai ter um papel na formação, porque a gente está falando de um desenvolvimento infantil. Então não tem como 3 profissionais darem conta de um desenvolvimento inteiro. E a gente já sabia disso, né? A ideia era que a gente tivesse tempo para provar como que isso tudo funciona. A aba já está muito bem descrito como seu funcionamento, não vou me ater muito a isso, porque isso não vai ficar repetitivo. A gente já sabe que um tratamento intenso é válido, mas a gente está indo agora para um caminho diferente. Como intenso precisa ser um tratamento? Será que toda criança com autismo precisa mesmo de 40 horas? Esse cálculo eu faço sempre antes de dar uma aula, só para instigar um pouco. Isso aqui é um site da Sociedade Brasileira de Psicologia, que a gente tinha no começo da semana quase 600 mil psicólogos no Brasil. Pegando no site do INEP, 636 mil alunos com TEA matriculados no ensino fundamental e médio. Se a gente multiplicar todos esses alunos e cada um precisar de 40 horas, vai dar em torno de 25 milhões de horas. E dividindo isso por todos os psicólogos do Brasil, a gente fica com 9 horas por todos os psicólogos, 5 dias por semana, se todos os psicólogos do Brasil decidissem ao mesmo tempo trabalhar com água. Então a gente já sabe que esses números estão aumentando e, portanto, essa conta não fecha. A gente sabe que funciona. A gente tem que saber quanto é o mínimo para funcionar e como a gente deve intervir melhor para que nem todos precisem de 40 horas. Existem diversas publicações que começam a comparar 25 ou 15 horas e aí começam a surgir as dúvidas de quanto que 15 horas é melhor do que 25. Esses estudos têm falhas porque eles colocam lá no mesmo pool pacientes com nível 1, nível 2, nível 3, e a gente já entende que é para isso que serve o nível de suporte, para a gente tentar entender qual vai ser a intensidade do tratamento, a duração do tratamento. E juntando esses dois termos, surge a alcunha de intensidade acumulada, ou seja, quanta carga horária ao longo de alguns anos vai ser necessária para aquele ser humano. Comparando 15 e 25 horas por semana, nenhuma daquelas 3 termos, né, duração, intensidade ou intensidade acumulada, mostrou muito benefícios quando a gente junta todos os pacientes juntos, né, todos os níveis. Mas tem algumas considerações, porque são indivíduos diferentes, tem profissionais que são melhor formados ou menos formados, ou que têm mais recursos ou menos recursos estruturais para poder trabalhar. E um ponto-chave, quando tem participação da família. Então, tudo isso são variáveis que tornam difícil da gente mensurar quanto que o paciente vai precisar de tratamento. É como você perguntar, quanto de Ozempic essa pessoa vai precisar para emagrecer? Depende. Ela tem um personal trainer para fazer com ela todo dia atividade física ou não? Ela tem um nutricionista, ela tem alguém para estar do lado dela, vendo se ela vai seguir a dieta ou não? Porque se não tiver nada disso, provavelmente ela vai precisar de uma dose maior de Ozempic. Simples assim. Então, eu tento mostrar, os advogados falam muito os juízes, né, falam muito de dosimetria da pena, de como que a gente vai dosar a pena de um criminoso. Aqui eu falo de dosimetria do tratamento. Como que o médico, que foi a pessoa incumbida de dizer qual a carga horária, né, só no Brasil a gente faz isso, então os médicos brasileiros começaram a ter que entender como que a gente ia fazer essa dosimetria. Na minha cabeça, eu tento planejar, uma das coisas que eu tento fazer é isso. Imagina um gráfico que a gente tem de idade em relação às habilidades que o nosso cérebro vai adquirindo. E uma pessoa neurotípica, ela vai adquirindo isso e vai acumulando essas habilidades conforme a idade. Lógico que não é linear assim, mas é só uma imaginação. E uma criança atípica ou autista, né, ela vai ter uma quantidade de habilidades que vai ser inferior àquela das crianças neurotípicas. Mas ela está evoluindo. Está, mas ela está se distanciando do que a gente imaginava para uma determinada idade. Então, mesmo que esteja havendo uma evolução dentro daquela criança autista, talvez o que esteja aumentando é a discrepância entre ela e onde ela deveria estar. Então, isso não é um tratamento satisfatório. Ver que a criança está evoluindo com relação a ela mesma é interessante, melhor do que ela esteja estagnada. Mas a gente não vai conseguir imaginar que aos 18 ou 20 anos aquela pessoa esteja totalmente independente. Então, se a minha ideia é tentar diminuir essa discrepância, a gente vai imaginar que em algum momento na idade adulta aquela criança vai ser independente, por exemplo. E existe uma diferença. Se eu comecei essa intervenção aos 3 anos, ou se eu comecei aos 12, por exemplo. Imagina que seja um avião e eu tenho mais pista para voar. O ângulo que ele vai ter que decolar é mais leve. Agora, se eu tenho menos tempo e menos pista, o avião vai ter que fazer um voo mais abrupto. Então, esse ângulo aqui, que a física entenderia como a velocidade, né, a gente tem mais ou menos o inverso proporcional do tratamento. Quanto mais cedo eu começo o tratamento, menos carga horária talvez eu precise. Porque 1 hora de intervenção equivale a muitas horas. Agora, se eu começo isso tarde,
Pode botar a hora aí para a gente trabalhar. Então isso aqui explica muito bem por que a gente precisa de um diagnóstico precoce. Ou será que a gente precisa mesmo de um bendito diagnóstico precoce? Porque afinal, o que a criança precisa é do tratamento. O diagnóstico é apenas um termo burocrático para que ela acesse tratamento. Eu costumo dizer que o diagnóstico é uma ponte imaginária entre um ser humano e o que a ciência entende que existe para ele. Se não fosse necessária a burocracia, a gente não precisaria de diagnóstico. Por exemplo, será que aquela pessoa precisa de um diagnóstico de depressivo para poder frequentar um psicólogo e fazer uma psicoterapia? Não. Mas se alguém precisa pagar essa conta, essa pessoa que paga a conta quer que tenha ali algum termo. Entende? Então a gente precisa um pouco se desvencilhar dessa necessidade de diagnóstico. E até perder um pouco o pudor em dar o diagnóstico, ainda que a gente não tenha certeza, ou ainda que esse diagnóstico possa mudar. Isso gera outros problemas que a gente pode conversar em outro momento ou lá fora, mas o fato é que às vezes a gente fica tão fissurado em dar o diagnóstico, ou medo de dar o diagnóstico, que a gente pode acabar atrasando o tratamento. Então, existem sim muitos estudos mostrando que o diagnóstico precoce está relacionado a, primeiro, melhor custo-benefício do tratamento, não só financeiro, mas uma quantidade de resultado melhor. Garante melhores habilidades sociais e melhor relacionamento com os pais também. Eu trouxe aqui mais alguns exemplos de casos antes de passar a palavra para a Letícia. Essa é a mãe de um paciente meu de 4 anos, ele recebeu o diagnóstico de 2 anos e ela morava numa cidade bem longe. E aí, quando eu falei que ele precisava de tantas horas de terapia ABA, integração sensorial, isso aqui, eu falei, doutor, lá na cidade não tem nada disso. Aí eu, vixe, mulher, então tu vai ter que aprender a fazer. E ela, que não tinha formação nenhuma, ela começou a se dedicar bastante a estudar e entender tudo. E hoje em dia, ela praticamente coordena a equipe terapêutica do filho dela. Ela é tão criativa que ela leva as coisas para a casa dela. Então, ela convenceu o marido a usar essa máscara de palhaço o tempo inteiro, e aí dele se ele tirasse, porque a criança começou a direcionar o olhar dele para o rosto das pessoas. Ela tenta fazer todos os tipos de brincadeiras em casa, não usa eletrônico. E ela criou o melhor reforçador que eu já vi na vida. Quem trabalha com ABA sabe o quanto é importante a gente descobrir um bom reforçador, que não seja nem comida nem celular, porque isso não é fácil. Então, ela descobriu que ele amava um ataque de beijo e abraço. E é um reforçador que nenhum terapeuta vai poder fazer na clínica, só ela pode fazer em casa. Então, o melhor reforçador para ele era algo que só a mamãe conseguia descobrir. Isso é a evolução dele no dia a dia. Por que você está fazendo lanche? Que gostoso! Isso aqui, uma semana antes dele ir na minha consulta, ela já começa a preparar para que eu chegue lá e possa examinar ele todinho. Esse é uma criança que tem muita rigidez comportamental, então ele muita inflexibilidade, né? Ele tem que, para treinar, e teve uma época que ele tinha que faltar ônibus. Então, para treinar essa flexibilidade comportamental, ela teve a ideia: todos os dias eu vou pegar um ônibus qualquer, vou dar uma volta na cidade, parar no terminal, chegar lá no terminal, a gente vai esperar umas boa meia hora e entrar no ônibus diferente do que a gente entrou. E ela fez isso todos os dias da semana, até que hoje em dia ele não tem mais nem fixação por ônibus e nem rigidez comportamental. Porque isso surgiu num dia que ela foi deixar ele na escola no carro, e quando ela foi pegar em outro carro, né, ela foi deixar ele no carro da mãe, porque o dela tinha quebrado. Quando ela foi pegar ele em outro carro, um escarcel, o menino se jogou no chão, e ela tentando entender por que o menino não entrava no carro de jeito nenhum. Até que ela pediu para a mãe dela ir buscar ela, e quando a mãe dela chegou com o carro prateado, que foi o que ele chegou, o menino entrou no maior cinismo, como se nada tivesse acontecido. Ou seja, ela pensou que eu tenho que trabalhar nisso, porque senão isso vai acontecer de novo. E olha que ela foi esperta. Que terapeuta poderia sair da clínica para ir passear de ônibus? Então, ter a presença dos pais no tratamento, ter a presença da família no tratamento, muda a quantidade de tratamento que eu vou ter na clínica. A gente sabe disso. Por isso que treinamento parental é importante. A criança talvez tenha mais estímulos sensoriais no seu dia a dia, talvez precise de menos carga horária de terapia ocupacional. Então, brincar com a criança com coisas que sejam estímulos sensoriais pode fazer com que ela precise de menos tratamento na clínica também. Mas eu não gosto de sentar na grama, eu não gosto de pisar na grama. Sim, mas tem a grama para tentar pisar todo dia? Se não tiver, ele não vai gostar nunca. Esse é o Dudu, uma criança que eu acompanho também desde criança, e o lugar que ele mais gosta na vida é o sítio da avó. Ele não precisa de integração sensorial, porque é a melhor sala de integração sensorial que você possa encontrar na vida é essa aqui. Agora, uma criança que nasce, mora num apartamento de 3 quartos, vai para a escola, calçada, quando tira ela está num pátio que às vezes não tem nem areia direito. Então, se ela é privada de estímulos sensoriais, aquele cérebro vai precisar talvez de um setting terapêutico mais elaborado para que
dê a ela os estímulos para que ela possa aprender isso. E a comunicação alternativa, que também é algo que muda a vida das pessoas. Essa é a criança que não fala nada, mas se comunicando tranquilamente. A gente vem na casa do primo. Só porque a gente tentou acelerar. Musicoterapia, que já foi falado também. Isso é como é feito, uma das coisas que eu e aí o outro paciente mesmo também fazendo as coisas para trás que aprendeu. E aí chega no papel que todo médico gosta, né? Passar remédio. Não se médico, né? Porque já que vocês estão fazendo o trabalho todo pesado, o que o médico vai fazer? Então, existe remédio para TEA? A resposta todo mundo sabe, é lógico que não, a gente tenta tratar sintomas-alvo, seja ele qual for, e as comorbidades. Quando a gente está diante de situações como essa, no dia a dia, em que a gente tenta se comunicar com a criança e não entende qual é o problema que a criança tem, por que aquela criança tem um comportamento, isso é contínuo, todos os dias, estressa qualquer um, é difícil os pais participarem. Então, quando que a gente deve medicar? Eu costumo resumir em 3 situações em que a gente deve medicar. A primeira delas é quando tem alguma comorbidade que precisa de um tratamento. TDAH, epilepsia, distúrbio de sono. Então, se existe uma comorbidade que já tem um tratamento medicamentoso bem estabelecido, a gente vai tratar a comorbidade, que não é o autismo. A segunda situação é quando as consequências do comportamento são muito graves. A gente sabe que o que muda o comportamento a longo prazo é a ponto. Então, a gente vai tratar com intervenção comportamental. Mas se não tiver tempo para a gente ter uma intervenção comportamental, dá um exemplo, doutor. Está com a cabeça na parede até abrir buraco. Não dá tempo. Ou então, come a mão. Joga iPhone pela janela. Talvez não dê para a gente esperar 6 meses, 9 meses para aquela terapia comportamental resolver aquilo, apesar de que eu confio que é o que realmente vai resolver. Então, se a gravidade do comportamento é tão grande a ponto de não ter que esperar, a gente entra com medicamento para remediar. E por último, quando as terapias perdem rendimento, a criança não tem um bom rendimento nas terapias, a gente precisa deixar ela numa condição com menos barreiras. E para onde que a gente está indo? Em relação a marcadores biológicos, de todos os que a gente entende, desde eletroencefalografia de alto campo, eletroencefalografia com muitos eletrodos, tentando entender como é o campo eletromagnético do cérebro, ressonância magnética funcional, exames genéticos, exames de líquido, inflamatórios, tudo que já foi estudado, nenhum tem o mesmo valor do que o simples eye tracking. É maravilhoso, mas isso aqui é algo que os médicos fazem desde que é mais antigo que andar para frente. Porque quando a criança entra no consultório, a gente olha para onde ela olha. Se ela está olhando para algo que não é mais novidade, ela está mais interessada em olhar para o buraco da tomada do que para o meu rosto, isso já mostra que ela não está olhando para o lugar certo. Então, saber para onde a criança direciona o olhar, até o momento, é o principal marcador biológico que vai nos auxiliar no diagnóstico ultraprecoce. E para onde que a gente está indo? A gente está indo para um momento em que as terapias não vão ser mais apenas as comportamentais e nem só os medicamentos específicos, os medicamentos direcionados para as comorbidades. A gente está entrando num momento da farmacogenética e da medicina de precisão, em que, através do gene da pessoa, a gente delineia um tratamento específico. Então, eu vou mostrar para vocês 3 casos em que isso acontece, e já aconteceu comigo. Que esse menino já apareceu aqui nesses slides. O Miguelito, ele chegou comigo com acho que 3 anos e pouco. Ao avaliar ele, eu percebi que ele tinha um rostinho um pouco diferente. A gente fez ressonância magnética que era pouco específica. Ele tinha um cariótipo que mostrava um mosaico, né? Pelo menos um terço das células deles eram diferentes. Mas no array, que é um exame de micro-rearranjo de cromossômico, eu vi que ele tinha uma duplicação, né? Ou seja, o braço longo do cromossomo 15 tinham 3 cópias, então ele tinha uma duplicação de um dos cromossomos. A gente ia fazer 2 cópias, ele tinha 3. Então, uma dessas cópias tinha se duplicado de uma parte de um cromossomo. E aí, lógico que a gente não sabe exatamente o que é a duplicação do cromossomo 15, pelo menos não da primeira vez, depois quando chega o 6º, a gente já sabe. Mas a gente vai estudar, né? O que é que a duplicação do cromossomo 15 causa? Autismo em até 80% dos casos, epilepsia em 1/3 dos casos, pode ter anormalidades no EEG e um aumento do nível cérebro de serotonina. Então, o que é que eu tiro disso? Se essa criança tem 1/3 de chance de ter epilepsia ao longo da vida, qual é o exame que eu vou precisar em algum momento dela, além da ressonância que eu já tinha? Um eletroencefalograma. Só que ele não deixa relar na cabeça. Como que eu vou fazer eletroencefalograma quando ele estiver lá pelo 7? Eu estou com ele aos 3 anos e meio. Então, eu liguei para a terapeuta ocupacional, né? Mandei um WhatsApp, na verdade,
ó, fulano, a gente vai ter que tentar agilizar aí a adaptação para ele aceitar alguma coisa no couro cabeludo. Que em algum momento da vida, eu não sei quando, eu vou precisar de um eletroencefalograma. Deixa comigo, doutor. E de medicamento, eu iria usar inibidores de recaptação de serotonina com um pouco mais de cautela, já que ele já tem um aumento do nível sérico em torno de 25%. E aí, no treino de integração sensorial, foi feita uma dessensibilização do couro cabeludo em um momento muito antes do que seria programado normalmente. Aquela criança já com 3 anos e pouco, todas as sessões ela brincava, o chapéu começou a ser algo muito frequente na casa, boné e peruca de palhaço e não sei o quê. Aqui é mais ou menos o que a gente faz quando a gente tenta montar um eletrodo em criança. Esse não é ele, lógico, mas a gente tenta fazer isso de forma lúdica. Brincar de múmia era algo que ele fazia com muita frequência, porque um dia a gente ia precisar dessa faixa na cabeça dele. E ele começou aos 3 anos e 6 meses. E aí, um belo dia, aos 7 anos de idade, aconteceu. A mãe me fala, doutor, aconteceu aquilo que você falou lá antes dos 4 anos. Ele teve uma crise na escola. A gente vai precisar fazer um eletroencefalograma e foi confiado a mim o privilégio de poder fazer o eletroencefalograma na casa dele. Ele levou o aparelho, isso aqui é ele sendo filmado durante o sono, dos 2 ângulos, e olha a cabecinha dele aqui, toda enfaixada. E ele permitiu que a gente fizesse um eletroencefalograma e a gente identificou que ele tinha uma belíssima espícula rolântica. Ele tinha sim uma atividade de base normal para a idade, mas um distúrbio reflexivo muito frequente, que se agravava durante o sono. E aí eu pude entrar com medicamento, controlei as crises, permiti que essa criança continuasse se desenvolvendo conforme era esperado, e aqui ele apresentando trabalho na escolinha aos 7. Eu estou passando comigo desde os 3, esse era um dos 4, dos 5, dos 6, dos 7, e a mãe está comigo até hoje. E aqui ele mandando um beijo para vocês. Um outro caso, e eu já estou terminando, não sei se eu juro. Um outro caso, uma criança que chegou até mim com um quadro provavelmente sindrômico, um TEA de nível 2, mas não porque ele tinha um comportamento grave, mas porque ele não falava. Ele era uma criança tranquila, só que não se comunica bem. Mas o problema era uma ataxia, um tremor e uma ataxia. Ele não conseguia ficar em pé porque tremia muito na base. Não conseguia segurar as coisas. Tinha alguns desvios fenotípicos, exames em geral normal, mas no exoma a gente chegou numa mutação do gene SPART. E aí a gente vai mais uma vez procurar que diabo é esse gene SPART, o que é que ele faz na vida de alguém. E aí eu descobri que o gene SPART está relacionado a uma paraplegia espástica, ele é autossômico recessiva, causa autismo, e seria, portanto, um autismo sindrômico, mais uma baixa estatura, disartria e essa paraplegia espástica progressiva, que tende a piorar. A quantidade de expressão desse gene no sistema nervoso central, cérebro, cerebelo, é muito alta, então a manifestação dessa mutação no sistema nervoso é extremamente frequente. Justificava muito bem o quadro da minha criança. Ele tinha um transtorno global de desenvolvimento, recebeu o diagnóstico de autismo para começar a intervenção, mas aí a mãe é que começa a procurar sobre a doença na internet. E aí ela chega num grupo de crianças com mutação do gene SPART, de não sei de onde, e falou que 4 crianças lá desse grupo tinham usado canabidiol e tinha melhorado. E aí, para mim, que prescrevo bastante para diversos casos, foi o primeiro a dizer: isso é viagem da sua cabeça. Não vai melhorar. Não vai melhorar porque o canabidiol não é maravilhoso para paraplegia, para ataxia. A gente pode até tentar, mas não sei o que, eu quero tentar, doutor. Quero tentar. E aí, lá vai eu, prescrevo o medicamento e o menino melhora completamente, quase completamente da ataxia. Ele consegue agora segurar as coisas, fazer a terapia e ele não... Esses são os vídeos depois, porque infelizmente eu não tenho os vídeos de antes. Lógico que ele ainda tem um tremor, mas ele não conseguia... Então, ele não conseguia fazer as coisas de terapia, porque ele entregava as coisas na mão dele, não conseguia segurar nada e se irritava. E ela falava: doutor, ele não é agressivo, ele não é nervoso, ele só fica nervoso quando a gente dá a demanda de ele segurar, ou a demanda de ele fazer alguma coisa que ele não consegue por causa do tremor. Ele tenta, mas não consegue, ele se fica irritado. E aí, ixi, agora eu não consigo mais passar. Não. Pode ser. Aqui na setinha. Não foi? Então aqui ele
alegre na terapia dele, conseguindo levar alimento na boca, coisa que ele não fazia com uma medicação que eu particularmente não acreditava, mas que graças à detecção de uma mutação e a insistência da mãe que foi estudar a respeito, já que ele é o único paciente que eu já conheci na vida com essa mutação, e ela foi lá e ela chegou no medicamento, uma possibilidade, a gente prescreveu, eu pude avaliar, acompanhar isso. Então, como o medicamento foi escolhido pela comorbidade, então o medicamento foi escolhido para ele por conta da mutação. E o terceiro caso, para a gente praticamente encerrar, é uma criança que chegou comigo com 2 anos, hoje ela já está quase com 6, ela realmente tinha alguns desvios fenotípicos e um autismo também foi diagnosticado, e vamos fazer a investigação genética que eu faço para todos. No cariótipo normal, o array tinha algumas perdas em heterozigose, que envolviam alguns genes, e no exoma, 2 variantes de significado incerto em 2 genes. E sendo que um deles causava atraso do desenvolvimento com DI e TEA, hipotonia, dismorfismo, e o outro também DI uma DI variada, desde casos mais leves até mais graves, e epilepsia e alterações comportamentais. Então ela tinha muitas causas para justificar o transtorno do espectro autista dela. Tá, mas o que eu faço com essas mutações? Isso aqui é ela no cotidiano dela. Todo santo dia era isso, e ela não deixa de fazer terapia, irritada. E tome medicamento, e risperidona, lipiprazol, elepitil, e ampliquitil, e não sei o que, clonidinho, e tudo que a idade permite. Canabidiol, inclusive, e nada melhora. E como que faz terapia desse jeito? Como que ela... Então ela tem uma grande barreira para o tratamento. E aí, depois de um monte de remédio que eu já tinha tentado para ela, eu falei, mulher, a gente vai precisar de uma avaliação farmacogenômica. Vamos fazer uma avaliação farmacogenômica. Isso é um exemplo de uma avaliação farmacogenômica em que a gente avalia vários genes relacionados ao metabolismo e relacionados à resposta de medicamentos. E a gente vai dar uma legenda de 1 a 8, a depender se o medicamento é rapidamente metabolizado, lentamente, se não tem uma informação, se a resposta é boa ou não. E aí o que foi descobrir nessa avaliação farmacogenômica? Dos antipsicóticos, mostrou que o nível sérico, a legenda 1 seria um nível sérico, o metabólico ativo pode estar reduzido, portanto vai precisar de uma dose mais alta. Enquanto o nível 3 é um genótipo associado a mais riscos de efeito adverso. E o 6 seria a dificuldade de prever resposta. O 8, o genótipo associado a uma resposta favorável. Então vamos lá, o que a gente tem 8 ou de repente 1 para usar em baixa dose? Aí vem aqui, ó, risperidona, quetiapina, mirtazapina. Além disso, o canabidiol, que eu já tinha tentado para ela, que tinha o metilfenidato, canabidiol, o tetranidrocannabinol, o THC, poderia estar com aumento de efeito colateral, então a medicação full spectrum talvez seja algo que eu gostaria de evitar. Mas o que mais acrescentou foi isso aqui, ó. Ela tinha uma mutação em homozigose na 677 do metiltetrahidrofolato redutase, que é uma enzima que metaboliza o folato para virar serotonina e também noradrenalina e dopamina. E essa atividade enzimática era reduzida em 60%. Conduta, prescrever metilfolato numa dose muito maior do que a dose habitual. Eu prescrevi 5 mg por dia de metilfolato com vitamina B12. E aí, aquela menina que não respondia absolutamente nenhum remédio, estava explicado por que ela não respondia. O remédio chegava lá, mandava a dopamina ser liberada, mas não tinha dopamina para liberar. Mandava a serotonina ser liberada, mas não tinha serotonina. E ela precisava de metilfolato em alta dose para compensar os 60% de redução da produção. Então, são situações em que o médico também ainda tem algum papel, mesmo que o tratamento não seja feito diretamente por nós, mas para ela, tomei a conduta de reduzir, aumentar a dose ainda mais do metilfolato, conforme ela foi dando resposta, suspendi o aripiprazol e a periciazina, que eram medicamentos que ela não iria ter boa resposta, reiniciei a risperidona à noite, porque ela tinha um gene relacionado à boa resposta, e no futuro eu pretendo, quando ela tiver idade, talvez tentar a quetiapina ou a mirtazapina, e quando ela tiver em torno de 6 anos já dá para tentar. E para onde que a gente está indo? Bom, eu costumo dizer que se o diagnóstico é só uma ponte até o tratamento, então o que a gente poderia extrair da ideia de não precisar de um diagnóstico? Para mim, não sei se vocês concordam, mas essa doutora aqui, ó, ela tem uma experiência 1000 vezes maior do que a minha para diagnosticar quem tem ou não tem autismo. Porque ela trabalha não só com uma criança possivelmente anormal de 1 em 1 hora.
ela trabalha com 15, 20 crianças todos os dias, de manhã e de tarde, há 20 anos. Então ela consegue identificar que nem uma águia, assim, quem se destaca, quem é de primeiro tipo, concorda? Então essa mulher aqui é que deve ser responsável por pensar em considerar o diagnóstico. A minha proposta é que talvez o diagnóstico saia daqui para cá, saia do meu consultório para vir para o jardim de infância. E como que a gente poderia fazer isso? Se aquela profissional da educação de saúde, da educação básica, fosse treinada a saber descrever o que enxerga, se ela fosse treinada a utilizar alguma escala de triagem, fosse treinada a dizer a quem que ela vai reportar aquele achado, em vez de dizer diretamente para os pais, mas talvez falar para o coordenador pedagógico, que através de uma linha já desenhada no município, vai ter acesso à avaliação dos profissionais, psicólogo, fono e TO, em loco, já na própria escola, e aí sim aqueles profissionais, uma vez que identificam que realmente há um prejuízo, um desvio do neurodesenvolvimento, possam propor uma intervenção precoce na escola. A gente não está falando de médico, portanto não está falando de diagnóstico, porque o CID não serve para nada, o que funciona é tratamento. Então a minha proposta é que talvez, em vez da escola perceber a alteração, pedir para levar no pediatra, o pediatra pedir as avaliações que vão ser levadas ao neuropediatra, que depois vai encaminhar para os tratamentos, e aqui é que está o grande gargalo, porque a gente só tem 400 e poucos neuropediatras no Brasil. Lógico, o psiquiatra da infância também faz o diagnóstico, o pediatra do desenvolvimento também, mas se depende de um gargalo, a conta já não fechava antes, agora ela estreitou ainda mais. A minha proposta é de que talvez já na escola, diante da detecção de uma criança que desvia do desenvolvimento habitual, a gente tenha acesso a esses profissionais, porque eles já estão na escola, a gente tem que desenhar essa linha. A partir disso, passaria a ter uma atenção individualizada e talvez, se o terapeuta ocupacional fala, se a professora vê que aquele menino nunca pisa na areia, e a TO vai lá e avalia e vê que ele tem mesmo alteração nas principais escalas de integração sensorial, e eu falo, ó, professor, então a gente vai fazer isso, a gente vai fazer aquilo, vamos tentar intervir dessa forma e ver se esse menino melhora, antes de chegar no médico, porque a gente pode detectar não os transtornos, mas o desvio do desenvolvimento. E o desvio do desenvolvimento é algo ainda teórico, mas que a gente acredita que vai ser realmente bem descrito, que nos primeiros 2 anos de vida, antes de que seja terminado de passar o acabamento na casa, a gente tem chance de corrigir por onde os fios estão passando. A gente tem chance de corrigir aqueles caminhos no cérebro lá no começo. Então, a gente trataria ainda durante o desvio, e só os que realmente têm transtorno, aí sim chegariam no médico. Claro que aqueles casos genéticos que eu mostrei para vocês, eles não vão resolver 100% só com intervenção precoce na escola. Eles vão ter algum nível de suporte ainda depois disso. Mas às vezes a gente consegue muito benefício numa criança que usava a tela o dia inteiro. E aí bastava corrigir isso, ou que precisava de pouco tempo de intervenção. O que a gente poderia alcançar com esse desenho? Além da percepção ultra precoce dos desvios, a gente teria, antes da instalação de um transtorno, a correção desses desvios, com menos diagnóstico do transtorno do espectro autista, possibilitando um diagnóstico também mais precoce, com menos carga horária de tratamento e melhor qualidade de vida. Para isso, a gente precisa dar apoio aos profissionais de educação e garantiria um melhor custo-benefício para o sistema de saúde. Eu peço desculpas pelo tempo que eu tomei. Espero que Convidamos a psicóloga Letícia para dar continuidade ao debate e ao tema. Acelerar um pouquinho, vocês finalizam sem ficar muito rápido. As apresentações depois a gente pula, a gente pode conversar, vou deixar meu e-mail no final também, caso vocês queiram alguma pergunta específica. Mas acho que é mais para complementar também o que até agora os doutores falaram, o que eles trouxeram, né, sobre a terapia, numa parte um tanto mais prática, que é o que a gente faz aqui. Mas eu queria dizer também, antes de efetivamente começar, que o meu trabalho só é possível graças ao trabalho de outras pessoas também. Então, eu não posso deixar de falar sobre intervenção, de falar sobre tratamento, tudo, sem também citar todos os profissionais que trabalham comigo, da ACESA principalmente, mas pela importância e relevância que eles têm.
Então, quando a gente fala sobre as terapêuticas, né, e tudo que a gente tem de importância, a gente pensa no que é o transtorno do espectro autista, né, então essas diferenças que a gente tem, esse avanço que trouxe ao longo dos anos, como o Dr. Charlton falou, e a gente nessa área da pesquisa, a gente tem também sempre essa questão de parâmetros de avaliação. Então, para a gente conseguir quantificar para onde foi, como começou, como que está seguindo, o diagnóstico que o Dr. Charlton trouxe, a gente pesquisa muito isso na área da psicologia. Então, a gente tem até uma questão do DSM-5-TR e estudos nos Estados Unidos que trazem essa diferença de uma alteração do modelo categórico que a gente tem, que é esse de diagnóstico, de seguir os parâmetros de avaliação, encaixar realmente dentro de um transtorno, para o que a gente tem de um modelo alternativo de avaliação, que aí não precisaria chegar ao final sendo um diagnóstico. Mas se eu estou falando sobre prejuízos que o indivíduo tem, e são esses prejuízos que eu vou tratar, então é a partir deles que eu estabeleço esse tratamento, sem realmente precisar dar uma nomenclatura. Porque quando chega na clínica para mim, quando chega na ACESA para a gente chega, né, com o diagnóstico ali, mas o que cada profissional faz na sua área não é falar, então essa parte do autismo, essa parte do TEA. A gente pensa, o que está disfuncional? O que está em alteração que a gente pode trabalhar? Então a gente tem as características gerais que a gente foca. E aí como que a gente pensa no processo de estabelecimento de intervenções terapêuticas? Primeiro a gente começa com uma avaliação, ele já diagnosticado, ele já laudado, a gente vem com essa avaliação. Então a gente vai começar a pensar no conhecer o funcionamento daquela criança, daquele adolescente, daquele adulto. Então como que foi esse processo de desenvolvimento, quais alterações iniciais, quais alterações se mantiveram, né? A gente vai fazendo esse processo dentro desse diagnóstico, avaliar as características essenciais, e essa avaliação das características essenciais, aqui a gente ressalta para uma coisa que não é feita só com o paciente, mas a gente vai pensar em características gerais que englobam também a família, o contexto que ele cresceu, qual é a vivência, nível de suporte que ele teve, pensando em estimulação mesmo. Às vezes uma área está em defasagem, não só devido ao diagnóstico, mas devido a uma dificuldade familiar de conseguir dar aquele suporte. Então não adianta a gente estabelecer uma avaliação, a gente estabelecer uma intervenção terapêutica se a gente não considerar essas características gerais da família. Depois a gente passa para o diagnóstico em si, então a gente vai considerar fatores essenciais que a gente tem do diagnóstico, como ele se apresenta naquele paciente. Né? Existem características que são comuns, existe alguma característica que seja diferente daquela habitual e como que a gente vai poder estabelecer esse tratamento, conhecendo essas características. E por último, a intervenção mesmo, o tratamento, a seleção. A gente tem o ABA, que é um método amplamente conhecido, difundido, com alta eficácia, mas a gente vai pensar em outras terapias complementares também que a gente pode usar, pensando nesse nível de bem-estar, no tanto que a criança ou adolescente ele vai aderir àquela proposta e em como a gente pode trabalhar com ele. A gente tem algumas perguntas que a gente estabelece no momento que a gente vai montar a intervenção. Então, no diagnóstico, a gente vai ter um auxílio no diagnóstico encaminhado por um pediatra, por um neuropediatra, por um neurologista, né? Qual vai ser o nosso papel, como teve uma pergunta sobre a questão da avaliação neuropsicológica. Então, o que a gente vai fazer especificamente, qual é o nosso papel dentro daquele contexto. Depois a gente vai pensar se a gente vai trabalhar também em comorbidades, se existe alguma comorbidade que esteja dificultando inicialmente o tratamento. Então, se a gente for pensar numa associação de TEA com TOD, antes eu preciso trabalhar em cima do TOD dele, nessas questões comportamentais, porque senão eu não vou conseguir uma adesão para tratar o TEA. Eu não vou conseguir realmente chegar naquela criança para fazer as intervenções necessárias. Então, tudo isso são perguntas que a gente vai fazendo pensando nessa situação. O planejamento da intervenção, então como que eu vou planejar, quem são os profissionais que vão trabalhar comigo, como a gente vai integrar esse trabalho, como a gente vai fazer um acompanhamento também daquele trabalho. Então a gente vai seguir métricas, a gente vai ter escalas, a gente vai ter testes, a gente vai criar um protocolo específico para aquele paciente, para a gente conseguir delimitar ali como que ele começou, para onde ele avançou. O acompanhamento do efeito medicamentoso, então, apesar do Dr. Charlton falar que não é muito a parte dele da intervenção, mas a gente precisa desse apoio, porque eu preciso entender também o quanto aquele medicamento funcionou naquelas áreas que estão disfuncionais, para aí eu pensar, tá, então é uma questão só comportamental e eu vou precisar intervir com uma força maior, né, com um nível de atenção maior, ou eu preciso também conversar com o médico responsável, pensando a nível de medicação, para fazer essa troca e a gente conseguir trabalhar. Se
se existem queixas específicas, então quais são as queixas primárias de comportamento, as que são secundárias, né, aquelas que muitas vezes estão camufladas, aquelas que acabam se integrando uma a outra, e dificuldades de aprendizagem escolar. Como a gente fala sobre a questão da escola sendo o principal parâmetro, a gente tem que identificar quais são e como elas acabam impactando nesse dia a dia. Então, o nosso papel, né, da psicologia dentro do diagnóstico diferencial que a gente chama, é essa avaliação, né? Então, pensar, ok, eu tenho o diagnóstico do transtorno, eu já sei quais são comportamentos característicos, características específicas, mas eu preciso pensar em como elas se apresentam naquele indivíduo. Eles se apresentam de uma maneira mais clássica, mais típica, existe alguma diferença? O planejamento de intervenções personalizadas, né? Então, apesar da gente ter métodos amplamente difundidos, não é um copia e cola. Não é simplesmente eu pegar o ABA, testar e, então vou começar a fazer o reforço, vou começar a fazer a punição, vou começar a pensar nas contingências, nas consequências, se eu não tiver entendido qual é a função daquele comportamento e qual vai ser a função daquele reforço na vida da criança. Eu preciso pensar em reforços na terapia que a família vai conseguir fazer em casa. Não adianta eu dar um reforço que na terapia é excelente, só que a família não tem condições de manter em casa, porque aí vai ficar perdido. E promoção do desenvolvimento emocional, social e cognitivo. Então, a gente tem uma diferença numa avaliação de um crescimento e de um desenvolvimento, né? Então, o crescimento que a gente tem físico mesmo, toda criança, todo adolescente vai crescer, mas a gente vai precisar analisar o nível de desenvolvimento, pensando naquela curva ali característica, em que nível do desenvolvimento ele está, até que ponto ele teve ali dentro de um padrão de normalidade e até que ponto teve um retrocesso, começou a ter uma alteração. E aí o principal que a gente tem quando a gente pensa no estabelecimento de terapias, a gente vai trabalhar na linha de um contínuo. A gente só tem um problema quando ele se torna recorrente. Então, às vezes, algumas queixas que chegam, elas são esporádicas, elas são eventuais, e a gente vai pensar, parte do transtorno ou parte de algum estímulo, parte de alguma situação específica. Então, a gente vai pensar num contínuo ali, o que acontece recorrentemente, pensando em ordens e características qualitativas, alterações que a gente começa a perceber a nível de intensidade, a nível de alteração significativa, e quantitativas, em nível de número. O que antes perdurava uma semana, um mês, começou a perdurar 5, 6 meses. O que antes durava 1 dia, 2 dias, começou a perdurar 4 ou 5. Então, a gente tem uma análise quanti e qualitativa para fazer essa avaliação. Esse já pode pular. E a gente tem a anamnese, então é o principal ponto que a gente tem nessa avaliação, para a gente levantar tudo e mais um pouco. Então é o momento que quando os pais chegarem na clínica, eles vão sair cansados de tanto escutar a gente fazer perguntas. A gente vai perguntar como foi a concepção daquela criança, desde o início, a partir do momento da descoberta da gravidez, todos os cuidados, como foram as questões anteriores de cuidado da mãe, como é o histórico daquela família, antes e depois. A gente vai fazer diversas perguntas, porque isso é o que vai dar parâmetro depois para a gente investigar mais a fundo, para a gente estabelecer as terapias, para a gente conseguir montar ali mesmo uma intervenção e a gente conseguir ter um parâmetro. Eu só consigo quantificar o quanto aquela criança e aquele adolescente avançaram a partir do momento que eu tenho uma ideia de onde ele veio, de onde ele surgiu. E isso também me dá uma ideia da necessidade de trabalho com os pais. Então, ele pode, mais tempo que ele passe dentro da terapia, ele pode passar 4, 5, 6 horas por dia, todo o resto ele vai passar na escola, todo o resto ele vai passar com a família. Então, não adianta, se a gente também não souber as condições dessa rede de apoio, né, de conhecimento, de ajuda, de realmente estruturação, a gente não vai conseguir um bom trabalho. A gente não vai conseguir um desenvolvimento, porque essa criança, ela não vive sozinha. Essa criança, ela não vive isolada. Então, só para a gente entender um pouquinho, existem 2 tipos de abordagem que a gente segue quando a gente fala sobre a questão da intervenção. A abordagem nomotética, que é o que a gente usa para o diagnóstico. Então, é entender a diferença dessa criança, desse adolescente, para o que a gente tem do consenso geral. Então, em nível de desenvolvimento, a gente tem um padrão específico, um padrão delimitado, que gere todas as crianças e adolescentes, todo o processo de desenvolvimento. E é isso que serve para o diagnóstico. Então, teve uma alteração na fala. Com 1 ano era para estar balbuciando, com 2 já era para estar falando algumas palavras. Se não está, é através dessa maioria, desse grupo que a gente faz. Quando chega para a investigação, a gente sai dessa ideia nomotética e entra na ideia ideográfica que a gente chama. Aí a gente vai começar a fazer uma comparação do indivíduo com ele mesmo. Então, se eu tenho uma noção do quão
diferente, do quanto ele tem essa defasagem em relação ao grupo, o porquê essa defasagem acontece nele mesmo. Então a ideia é entender a função do comportamento, como ele acontece, como ele inicia, o que a família entende também, e é entender ele por ele mesmo, sem necessariamente entender ele no grupo. E aí a gente vai conseguindo avançar também pensando nessas pequenas conquistas. Então, a gente propõe uma intervenção, vamos trabalhar com atenção. Ele tem 5 minutos de atenção que a gente cronometrou. Na semana seguinte, ele começou a ficar 6. A gente já tem 1 minuto de diferença. Então, já deu uma melhorada. Na semana seguinte, ele fica 7. Nossa, teve um dia que ele bateu 10. Passou uns 2 meses, ele voltou para 7. Aí a gente vai começar a identificar. Então, tudo isso pensando nele com ele mesmo. Nesse momento, não me interessa que a turma consiga ficar 30 minutos sentada e ele consiga ficar 10. Eu quero entender o porquê que de 10 ele passa para 7 e o porquê que de 10 ele foi para 15. Então, são esses parâmetros de avaliação que a gente usa. Então, a gente tem desenvolvimento emocional, social, cognitivo trabalhado nessa criança dentro das diversas terapias. E a gente vai pensar na intervenção precoce, né, esse diagnóstico. Então, assim, a gente tem muito uma questão de nomenclatura. Eu preciso dar um nome para aquele transtorno, claro, pensando em questões burocráticas, pensando em questões de leis, a gente precisa mesmo. Mas pensando em questão de intervenção. Quem já passou no psicólogo aqui, às vezes nem chegou a ter um diagnóstico. Percebeu que tinha uma necessidade e foi buscar. Então é isso que a gente busca, é isso que a gente vem estudando sobre essa necessidade. A partir do momento que ele tem prejuízo, nessa intervenção precoce que é percebido, por que eu já preciso diagnosticar se eu tenho alguma dúvida e não necessariamente colocar as potencialidades e as defasagens daquela criança percebida nos ambientes e aí começar com essa intervenção. E a longo prazo a gente vê se tem uma melhora, se ainda vai se manter dentro dessa possibilidade do diagnóstico ou se isso parte de uma questão ambiental de falta de estímulo e com o acompanhamento necessário isso foi solucionado. Então a gente vai pensar nessas mudanças ao longo da vida. Então, quanto antes a gente diagnosticar, quanto antes a gente tiver, e aqui a gente faz o adendo para não um acompanhamento multiprofissional, mas um acompanhamento interprofissional, interdisciplinar, ao nível de que a gente consiga dialogar e debater com os outros profissionais, assim como a gente faz na CESA, nas nossas reuniões, eu saber, então como a psicopedagoga enxerga, no que eu posso ajudar? Como que o educador físico está enxergando essa situação? E aí a gente caminhar, é nisso que a gente vai conseguir. Então a ideia central dessa avaliação, desses projetos de intervenção precoce, tudo que a gente faz, é visando cada vez mais uma melhora na qualidade de vida, na inserção social, para que a gente tenha menos prejuízo a longo prazo. Então a gente tem muito esse questionamento. Os prejuízos que a gente percebe, eles são dados próprios do transtorno, ou eles são próprios de um atraso no diagnóstico, de um atraso nas intervenções, que se possivelmente não tivesse tido, fosse feito desde o começo, talvez isso não se apresentaria ao longo da vida. Então existe muito esse questionamento. Então a ideia é sempre esse diagnóstico precoce, por isso essas alterações na idade também, nos manuais que a gente usa para o diagnóstico, e aí por isso que sempre o levantamento da ideia das políticas públicas mesmo, da gente começar quanto antes possível para a gente conseguir entender e conseguir adequar. Então a gente tem a intervenção da importância da continuidade, criação de planos personalizados. Então cada criança, cada adolescente, cada adulto precisa ter algo que é seu, precisa ter algo que foi feito para ele, numa abordagem ideográfica, não pensando em adequar a maioria. Criação de espaços inclusivos e seguros. Então, quanto antes a gente trabalhar essa ideia, não só da criança e do adolescente, acho que a gente tem uma ideia central de que a gente precisa adaptar essa criança, esse adolescente, esse adulto aos espaços. Quando, na verdade, seria muito mais fácil se nós, dentro dos espaços, nos adequássemos a essas pessoas. É muito mais... A gente não teria um problema se a gente fizesse uma simples adaptação sensorial, por exemplo, um ambiente mais silencioso. Mas, para ele, um ambiente barulhento gera muito mais prejuízo. O treinamento para a comunidade escolar, principalmente, como o Dr. Charlton falou, para quem passa mais tempo com a criança, é mais perceptível essas alterações. Então, a partir do momento que a gente tem um treinamento, que a gente tem um olhar e tem um diálogo aberto com esses profissionais, a gente consegue perceber essas mudanças. Mas, para isso, a gente precisa ter um olhar cuidadoso para a criança, para o adolescente, para a família também. E as atividades e brincadeiras inclusivas. Então, quanto antes a gente trabalha com isso, melhor a gente vai ter a nível ali a longo prazo. E aí, só para concluir, então a gente tem as abordagens terapêuticas, quando aplicada de forma estruturada, de uma forma individual, de uma forma contínua dentro desse planejamento,
existem estudos que comprovam como existe uma melhora significativa de vida. Como existe o desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas que o indivíduo já vai saber lidar com o contexto. Não mais a gente tendo que adaptar ele, mas o desenvolvimento de habilidades sociais que ele possa identificar. O acompanhamento ao longo de todas as fases, então mesmo sendo uma intervenção precoce ou sendo um diagnóstico tardio, é importante a gente manter esse acompanhamento, para perceber que às vezes pode haver um retrocesso e a gente tentar identificar por quê. E por fim, a atuação interdisciplinar, então a gente não pode falar só de uma parte, eu não posso falar só da psicologia, só da psiquiatria, só da questão da neurologia, mas todos os profissionais envolvidos, todos os profissionais e todas as pessoas. Família, que muitas vezes não tem o lado profissional, mas tem o lado do cuidar. Algumas referências que eu usei aqui no texto, e é isso. Muito obrigada. Convidamos a senhora Juliana Bertelli, coordenadora técnica da CESA Capoava, para realizar a entrega de uma lembrança à senhora Letícia e ao doutor Charlton.